Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este 26º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si aqui os fariseus. Fariseus é gente que está fechada em si mesmo, gente que busca viver a lei de Moisés, busca viver a lei de Moisés até com certo rigorismo, mas gente que não quer entrar muito no mistério de Cristo. E Jesus conta agora para eles uma parábola, a imagem do rico, um rico que se veste com roupas finas, elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Alguém que é rico, alguém que goza das suas riquezas, mas goza das suas riquezas egoisticamente, porque à porta da casa do rico tinha um pobre chamado Lázaro. Interessante, amados e amadas de Deus, que o Evangelho não diz o nome do rico, mas diz o nome do pobre. Tinha um pobre chamado Lázaro e o descreve, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Amados e amadas de Deus, um pobre que quer se alimentar com as migalhas da mesa do rico, mas nem isso ele tem. O rico que não vê o pobre que está à sua porta, ou melhor, não quer ver. É um rico avarento, um rico que vive da sua riqueza e vive fechado na sua riqueza, e porque vive fechado na sua riqueza, não é capaz de ver a realidade que está ao seu redor. Não é capaz de ver que tem um pobre à sua porta, um pobre à sua porta que necessita de comida, que quer se alimentar das migalhas que caem da mesa do rico, mas nem isso ele tem. E além disso, os cachorros ainda lambem suas feridas. Agora morre o pobre e vai para o seio de Abraão. Morre também o rico. E qual é o destino do rico? Vai para os tormentos. Amados e amadas de Deus, o Evangelho mostra que os dois são judeus. O pobre, porque vai para o seio de Abraão, é um filho de Abraão.
O rico também, porque o rico vê de longe agora Lázaro com Abraão. E quer primeiro que Lázaro molhe pelo menos a sua língua. Tal é o seu tormento, tal é o seu sofrimento. O rico quer que Lázaro volte à casa do seu pai, porque ele tem 5 irmãos ainda, para dizer para eles para viver de uma forma diferente da qual ele viveu. Então o Evangelho mostra bem que Lázaro é um judeu, o rico também é um judeu. E qual é o problema, amados e amadas de Deus? Esse rico é um judeu que não vê o seu irmão, que não vê o seu irmão pobre, que não vê o seu irmão necessitado, vive egoisticamente, vive fechado na sua riqueza. E por isso vai para os tormentos. Não viveu aberto, não amou durante esta vida, viveu egoisticamente. E por isso o seu destino só pode ser também o egoísmo. Por isso vai para os tormentos. O pobre não, o pobre recebe a recompensa. Viveu a pobreza, viveu a rejeição nesse mundo. Agora é recebido no seio de Abraão, vive no seio de Abraão. Mas voltemos um pouco ao final do Evangelho, onde o rico quer agora que o pai Abraão mande Lázaro à casa de seu pai, porque ele tem ainda 5 irmãos, para preveni-los, para que não venham também eles para este lugar. E é interessante, amados e amadas de Deus, a resposta de Abraão. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Que é Moisés e os profetas? Moisés e os profetas é a Escritura, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados e amadas de Deus, que quer ir formando o coração do discípulo, que devia formar o coração do judeu naquele tempo e que quer hoje formando o coração do discípulo e do discípulo missionário. Moisés e os profetas é a Escritura, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que formou no decorrer da história da salvação homens e mulheres livres e operantes, e quer fazer a mesma coisa hoje. Quer fazer a mesma coisa com cada um de nós. Quer formar o nosso coração e formar o nosso coração segundo a palavra de Deus, quer formar o nosso coração segundo Deus, quer formar amigos e amigas de Deus. E o rico objeta ainda: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amados e amadas de Deus, a palavra de Deus. O plano pastoral da nossa amada arquidiocese coloca a palavra de Deus no centro, porque nós queremos ser uma igreja da palavra, porque nós queremos ser uma igreja que escuta a palavra de Deus, que vive da palavra de Deus. Nós queremos ser uma igreja na qual a palavra de Deus vai formando verdadeiramente o coração do discípulo missionário, vai formando a comunidade missionária. Que esse Evangelho nos ajude a viver com liberdade diante dos bens que temos, diante das riquezas que temos, ainda que sejam poucas, mas que nós vivamos com liberdade, a liberdade que deve caracterizar os filhos e filhas de Deus. Que esta palavra de Deus nos ajude a estarmos atentos à palavra de Deus, a Moisés e os profetas, a Jesus Cristo, aos apóstolos, a palavra de Deus que quer formar hoje o nosso coração de discípulos missionários. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético, com o Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa.